Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero falar um pouco sobre a forma como Deus atua no mundo. Existe um costume, no conjunto das orações judaicas, de sempre incluir pelo menos uma parte da reza na qual nós agradecemos a Hashem por Ele nos salvar de coisas terríveis. Um exemplo disso, nós acabamos de atravessar em Shabat. Todo Shabat há uma parte da nossa reza que se chama Nishmat Kol Chai. E no final desta sessão nós sempre dizemos graças a Deus por nos salvar de coisas terríveis. Vejam que essa parte da reza, essa parte da oração, ela não é opcional. Ela deve ser dita toda semana obrigatoriamente. Nós devemos dizê-la. E é interessante perceber que nem toda semana nós passamos por situações terríveis, mas apesar disso, nós devemos proferir sempre essas orações. Muitos poderiam considerar que isso não faz o menor sentido, que de agradecer quase que todos os dias por Hashem nos salvar de coisas terríveis. Ou faz sentido? Com o objetivo de tentar responder essa pergunta, eu quero contar para vocês uma história incrível ocorrida nos Estados Unidos no ano de 2001 que nos ajuda a explicar melhor, né, em que medida é correto ou não sempre agradecemos ao Criador pela salvação que Ele nos oferece. O ano era 2001 e era uma pequena sinagoga em Manhattan, em Nova York. Pela parte da manhã haviam 9 homens que esperavam ansiosos a chegada do 10º homem, porque, como vocês sabem, né, para que nós judeus possamos fazer as orações na sinagoga, abrimos um Sefer Torah, nós temos ter minyan. E para a leitura de Shacharit, a leitura da manhã, eram necessários, evidentemente, aqueles 10 homens. Todos esperavam impacientemente. Por quê? Porque todos esses homens tinham que ir trabalhar. Eles esperavam a chegada de um 10º homem. E o tempo foi passando até que entrou na sinagoga um senhor bem idoso, um judeu bem idoso, para completar o minyan. E isso, evidentemente, permitiu que se começasse a oração. E esse judeu, que não pertencia àquela congregação que chegou, pediu para liderar a reza. Ao que todos aceitaram. Ocorre que esse senhor judeu ele já era muito idoso e ele rezava de uma forma muito lenta. E a reza da manhã foi se arrastando de uma forma como nunca havia acontecido, o que desesperou os membros da congregação que olhavam para o relógio e precisavam sair para poder chegar no trabalho. Mas, por outro lado, nenhum deles podia sair da sinagoga, porque como eles eram apenas 10, se qualquer um deles saísse, as orações tinham que ser encerradas. Então eles não tiveram outra opção que não a de esperar que esse senhor, né, que esse velho judeu terminasse as orações. E quando finalmente ele terminou, todos saíram em disparada, correndo para poder chegar no trabalho. E ao colocarem os pés para fora da sinagoga, quando eles saíram para chegar no trabalho, eles tiveram a terrível notícia, né, do atentado terrorista das Torres Gêmeas no World Trade Center. E muitos desses homens trabalhavam lá. Isso não é um conto, é uma história verdadeira que se passou, né, nessa pequena sinagoga de Manhattan. O atentado ocorreu justamente naqueles minutos em que todos, né, se atrasavam para o trabalho por conta da forma lenta como aquele velho judeu conduzia as orações naquele dia, naquela sinagoga. Mas no momento que eles saíram da sinagoga e tiveram a notícia dos atentados, eles perceberam, se deram conta do grande milagre que havia acontecido na vida deles, que havia ocorrido, e tudo graças àquele velho judeu e à lentidão dele em proferir as nossas orações. Ele demorou tanto na reza que ele acabou salvando aqueles homens, ou pelo menos a maior parte deles. Eles estavam vivos graças àquele homem. Durante a reza, obviamente, eles não estavam felizes por terem que esperar, né, por terem que lidar com aquele atraso, mas eles não sabiam o que se sucederia, eles não tinham conhecimento do que ocorria fora da sinagoga. Enquanto eles se irritavam com aquele judeu idoso que conduzia as orações, na verdade, esse homem estava salvando todos do atentado, né, contra as Torres Gêmeas como nós conhecemos, ocorrido no ano de 2001.
Vejam que esses homens jamais tiveram a oportunidade de agradecer aquele senhor porque ele não era um membro da congregação, eles não sabiam quem era e nunca mais tiveram contato, mas eles sabiam que Deus havia mandado aquele homem naquele dia para salvar a vida deles. Eu arriscaria dizer, isso é um acréscimo meu nesse relato, que era Eliarro Navi, que era o profeta Eliarro que havia sido enviado e que surge em momentos tão importantes da vida do nosso povo para nos salvar. Muitas vezes na vida nós passamos por situações desagradáveis que aparentemente não fazem o menor sentido para nós, que nos trazem desconforto, como um atraso excessivo, como foi o caso ocorrido com esses 9 homens nessa pequena sinagoga de Manhattan. Mas essas situações, meus amigos, elas não ocorrem por acaso. Elas têm sempre um propósito. Talvez aquilo que você está passando e que você rejeite de uma forma tão peremptória por ser algo desagradável, pode ser justamente aquilo que está salvando você. Em nosso relato, os homens, puderam ver de uma maneira muito clara e evidente a maneira como Deus estava atuando e um milagre. Não há a menor dúvida de que o resultado, de todos aqueles acontecimentos foi justamente a salvação daqueles homens. Mas na maior parte das vezes nós não conseguimos perceber. Na maior parte das vezes nós sequer tomamos conhecimento de que Deus está nos salvando. Nós simplesmente lidamos com as coisas desagradáveis e não entendemos por que nós temos de agradecer sempre a Deus por nos salvar de coisas terríveis. Pode ser uma queda de um avião, pode ser um acidente de carro na esquina seguinte, pode ser um piano que cai do prédio e que poderia cair sobre a sua cabeça. Existem situações as mais diversas que ocorrem o tempo todo no mundo e Deus, que é perfeito e que tem a sincronia de todos esses acontecimentos, interfere através da divina providência para salvar as pessoas. Então nós temos que rezar não apenas no Shabat, em todos os Shabats, nós temos que rezar todos os dias e até mais de uma vez por dia, agradecendo a Deus pela salvação. Mas como nós não sabemos, como nós não somos capazes de ver de uma forma tão evidente, como aqueles homens que haviam sido salvos dos atentados da Torre Gêmea, o que nos cabe é ter bitarron, é confiança de que tudo que Deus faz é sempre para o nosso bem, meus amigos. Bye!